Amém. É profeta. Você é profeta. Eu não sei se minha mulher está vendo, mas eu acho que encostei na água sanitária, então, amor. É a calça, meu uniforme de pregar. E agora? Então, irmão, se você quer doar uma calça, o QR Code está ali. Fica quieto, né? A camisa também. Mas amém, amém. Pelo menos eu sou obrigado a trocar a camisa, né? Que toda gravação tá com a mesma camisa. Amém. É estilo, isso aí só quem tem sabe. Amém, amém, Vini. Só a gente sabe, né, Vini? Não com o bigode tão lindo, mas tô chegando lá. E você também, Carlinhos. Eu só canto esse louvor na ceia e você agora toma meu lugar. Acabou, o que eu faço nessa igreja mais? Mais nada, vou para casa. Tá certo, abandona, né? Tava doente, tava em casa. Ah, tem outra pessoa para cantar? Então tá bom, tira o Alan aí, que Alan não tem gente que quer cantar. Né? Eu fechei o olho, eu falei, Sérgio Lopes tá aqui, ó. Pega um lugar aqui. Parecia mesmo, ainda fez as voltinhas de Sérgio Lopes, né? Little Charles arrebenta. Amém, amados? Isso é só para relaxar. Abra sua Bíblia aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Saudade de estar aqui, quase um mesinho aí de molho. A gente aprende a dar valor, né? A gente aprende a dar valor. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Para a galera que transmite aí, né, que projeta, só vai até o 5 só. Eu também, né? Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos, agradecidos por tudo que vivemos até agora, Pai. Sua presença é real, Senhor. E nós cremos que todo ato de fé feito neste lugar, nós colheremos milagres, Senhor. Porque não há nenhum lugar onde a Tua palavra seja pregada com fé, que não haja transformação, que não haja milagres, que não haja salvação, Pai. Nada que fazemos em Tua casa, nada que fazemos em Tua presença é em vão, é à toa. Por isso, Deus, com a Sua infinita misericórdia, capacita-me, Pai. Porque reconheço que dependo única e exclusivamente de Ti. Se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque algo o Senhor quer falar a nós. Que eu seja o canal, mas que a glória seja Tua. Nos abençoe nessa noite, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Fica até difícil pregar depois de tudo que aconteceu aqui, né? Eu estava ali preparando a palavra, aí começou a galera gritando, dando glória. Eu falei, meu Deus, será que eu seguro essa onda aí? Complicado, né? Você joga os negócios lá em cima para segurar depois, é complicado. Mas amém. Eu resolvi falar, e quem conhece, quem já viu eu pregando, já sabe até quem eu vou falar, quem eu vou citar, quem vai ser. É complicado. Estava falando com o Nando, com a Correia. Eu tento começar por Gênesis para não chegar perto de Paulo, mas alguma coisa me atrai até ele, que eu tento fugir. Falei, hoje eu vou pregar sobre Paulo.
Vou pegar genealogia, vou pegar números, vou chegar em números lá, falar sobre os números, mas não tem como. Mas tem um objetivo, Primeiro, deixa eu falar uma coisa. A cidade de Corinto, a igreja a qual Paulo se refere e envia esta carta, era uma cidade muito importante. Era uma cidade que era trânsito comercial. Era o melhor lugar na região para que você conseguisse com segurança transportar, descarregar e transportar as mercadorias. Era a união, era um ponto de junção entre Oriente e Ocidente. Foi uma cidade que, no 2º século a.C., foi destruída, deserta, ficou desabitada. Mas os romanos reconstruíram ela 46 a.C. Era uma cidade até então nova nos tempos de Jesus e de Paulo. Era uma cidade que não tinha raiz, porque ela foi destruída. O povo que ali começou a morar eram povos que usavam aquele lugar para comercializar. Então ali já não tinha uma identidade única. Era como se fosse qualquer cidade importante no mundo, uma cidade comercial, em que você ali tem uma mistura de nacionalidades, de heranças culturais distintas, de religiões diferentes. Era uma cidade cosmopolita mesmo. Ali, no mesmo lugar, haviam religiões como egípcias, gregas, religiões de mistérios, como eram as religiões romanas, haviam judeus, e ali também se estabelece uma igreja. Por que eu estou trazendo, e não vou me ater tanto à questão geográfica, política, econômica, mas por que eu estou querendo trazer isso? Porque a gente poderia pegar o exemplo de Corinto, e nada iria diferir do tempo que a gente vive, do mundo que vivemos hoje. É um mundo globalizado, é um mundo interligado, é um mundo que tende a cada vez mais se relativizar as coisas. É difícil se criar raiz no mundo como o nosso hoje. O que é moda hoje, logo na frente se perde e vai embora. Ou então acontece o oposto, ela vai, ela volta, mas nunca fica. A sociedade, culturalmente, se transforma. Coisas que acreditamos em um determinado momento passam a caducar conforme o tempo vai passando. Num lugar em que você vive no meio de uma diversidade de pessoas, de pensamentos, é natural que tudo que você tente implementar corra o risco de assumir e tomar a forma do que tenta dominar. Lembre-se, a religião cristã, naquele momento, não era dominante. Era um grupo de loucos que se reuniam. Eram grupos de pessoas que usavam a sinagoga para ali pregarem. Tinham até liberdade, desde que não mexessem com a religião oficial, não oficial, mas a predominante, desde que não mexesse com a economia, desde que não mexesse com o que estava estabelecido. E Paulo tem problemas ali. Se você ler Atos 18, você verá. Eu quero trazer essa mensagem porque vivemos num tempo em que nunca foi tão importante reafirmarmos aquilo que cremos. Nunca foi tão relevante assumirmos a postura de quem cremos, assumirmos a mensagem de quem cremos. Somos desafiados todos os dias a assumirmos a mensagem de quem cremos. Por isso, quando eu fui escolher um título, e eu sou péssimo para escolher título, eu estava pensando exatamente em focar numa pequena expressão, mas que diz tudo, porque ela abarca todas as verdades que nós, que acreditamos em Cristo, carregamos. E eu, como gosto de florear, eu pensei, por que não dizer a incomparável natureza do Evangelho? Por quê? Porque vivemos um tempo em que o Evangelho tem caído exatamente na cilada que um mundo que relativiza tudo nos impõe. Que ao invés de assumirmos, ao invés de tomarmos
à frente das coisas, somos moldados, influenciados e levados por doutrinas que tiram a luz que Jesus jogou sobre nós, em que não mais refletimos o Cristo, mas refletimos o que dizem sobre Cristo, ou quem se apropria de Cristo. Existe uma diferença entre se apropriar de Cristo e deixar que Cristo se aproprie de você. Evangelho não se procura, ele se revela. Você pode até aceitá-lo e vivê-lo, e assim sim buscar, mas é o Evangelho que se revela a nós, é Cristo que se revela a nós, é Ele que fala a nós, é o Espírito Santo que convence você, amados. E aí que está a cilada. Quando queremos moldar o Evangelho e não ser moldados por Ele, tomamos a forma daquilo que o homem, com sua capacidade de retórica, com seu poder econômico, nos impõe. Somos levados a mensagens fáceis, que nos jogam num conforto, ao invés de mostrar a realidade, mas também de mostrar o poder que Ele tem. A igreja de Corinto era uma boa igreja, não era uma má igreja. Ah, mas lá tem casos disso, daquilo. Não, tudo bem, tem, porque a igreja tem problema, meu amado. Por isso, escute, você não está aqui pela igreja, amado, você não está aqui pelo pastor, você não está aqui pelo louvor, você não está aqui pela beleza do pregador, aleluia, quem falou foi ele. Receba. Você está aqui porque você estava no lamaçal, você estava preso no pecado, e apareceu alguém que, sem perguntar o porquê, que sem pedir de você absolutamente nada, te amou e se entregou por você. Esse Evangelho é que nos molda e que nos marca e que nos torna diferente. Não é de super-heróis, não. O super-herói foi aquele que foi à cruz do Calvário. Ele nos deixou uma mensagem. E essa mensagem é o Evangelho. O termo Evangelho, ele não tem muita relevância no grego. Não tem muita relevância no grego. Não é uma palavra que remeta a coisas grandiosas. Ela vai ter uma ênfase maior no Novo Testamento. Os cristãos vão se apropriar desta mensagem, desta palavra. Ela antes significava a recompensa daquele que entrega as boas novas. Entre outros significados, com o tempo ela vai se referir exatamente às boas novas, à notícia. Na tradução do Antigo Testamento para o grego, ela é utilizada, por exemplo, na notícia de um nascimento. Mas no Novo Testamento ela vai ser enriquecida. Ela vai tomar uma outra proporção. E eu citei Paulo por uma questão muito simples. As 72 vezes que ela é usada no Novo Testamento, mais de 50 é usada por Paulo. Então não tinha para onde correr. Mas é interessante a gente ouvir esta palavra e guardá-la no coração, porque ela baliza realmente quem somos e o que estamos fazendo aqui nesse lugar. Eu digo isso, e não é só para quem é, mas para quem virá a ser parte deste corpo, que o Evangelho é exatamente o resumo da missão de que Cristo fez nessa terra por nós. É tudo aquilo que Ele deixou para nós como referência. É tudo aquilo que Ele deixou para que anunciássemos. Isso a gente precisa guardar e viver, para que assim a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. É para isso que Jesus deixou, para que a gente possa viver todo o poder que o reino de Deus em nós é capaz de produzir. Evangelho. Somos chamados de evangélicos. E muitas vezes essa expressão, quando é usada a nós, ela é usada no sentido pejorativo. Esses evangélicos. Normalmente associado à hipocrisia, normalmente associado a acusadores, a perseguidores. E deixa eu falar uma coisa. Talvez as pessoas tenham razão. Me perdoe, mas talvez as pessoas tenham razão.
E essa é a avaliação que todos nós precisamos fazer todos os dias. O evangelho que as pessoas leem em nós é o evangelho de Cristo. Quando elas olham para nós, elas enxergam o Jesus da Bíblia. Essa palavra não é para tornar você, não é para magoá-lo. Essa palavra não é para botar o dedo na sua cara como se eu estivesse numa posição superior e dizendo a você todos os seus erros. Essa palavra partiu exatamente de uma autoavaliação minha. Se o próprio Paulo se coloca sempre nessa posição de quem depende, de quem reconhece, por que eu vou chegar na condição de dizer que posso botar o dedo na cara de alguém e apontar que evangelho você vive? Mas cabe a reflexão. Mas deixa eu te apresentar algumas coisas sobre o evangelho que talvez você saiba, mas que talvez algumas pessoas que tenham entrado nessa noite pela primeira vez e que talvez tenham entrado carregado de preconceitos ou de opiniões contrárias, talvez por exemplos próximos não tão legais, talvez pelas referências que você vê por aí. Deixa eu te apresentar, porque você hoje vai crer não na pessoa que está ao seu lado, que talvez não resplandeça, mas eu quero te apresentar o Jesus da Bíblia, que nunca parou de resplandecer, que ele nunca mudou, que é exemplo principal e maior do que é amor, do que é perdão, do que é misericórdia. E para isso precisamos olhar para o Evangelho. O Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, são evangelhos, é a narrativa que ambos criam, ou na verdade que ambos vão lá escrever sobre Cristo, sobre o que viveram com Cristo. Mas Evangelho também, ele não é só o que está escrito, mas é aquilo que você vive todos os dias. Porque tudo que está escrito, não está lá escrito para ser apenas observado, é para ser observado e praticado. O Evangelho, ele realmente é loucura. Paulo, quando vai falar aos Coríntios, ele vai falar de algo que para um grego, que para alguém que não conheça Jesus, é loucura. Olha fulano, não presta, enganava todo mundo 7-1, bebia, usava drogas, a gente convidava para a igreja, nem para a igreja, vou até tirar a igreja agora, depois. Era um cara que não prestava, só fazia coisa errada. Do nada, esse camarada transformado, e vem falar para mim de tal de Jesus. Como é que pode isso? Ou melhor, como é que alguém pode dizer que esse mesmo fulano tem direito ao céu, sendo que eu, honesto, trabalhador, amo minha esposa, levo ela para comer pizza toda sexta-feira, como é que ele pode ir para o céu e eu não? Eu nem preciso ir para a igreja. Se esse aí vai para o céu, nem preciso pisar lá. Já estou. Flutuo até o céu. É porque o evangelho é loucura mesmo, amado. E glória a Deus porque é loucura. Porque se ele fosse a ferro e fogo mesmo, amado, nem eu estaria aqui para pregar o evangelho. O evangelho é loucura porque ele não se baseia, ele exatamente inverte a lógica que o mundo nos impõe. Ele inverte. E eu te mostro. Você vive num lugar em que o que você fez, você paga. Você vive num lugar que se você pisou no pé de alguém, você pede desculpa. Mas também se a pessoa te pisou, você não tem que perdoar. Essa pessoa tem que vir até você. E ai dela se não vir. Você tem direito até de falar mal dela, de não querer falar com ela. Amém, segue a vida. Você está num lugar, você vive num mundo em que o certo é o certo, amado. Entendeu? Eu ando com quem eu quero. Eu só ando com a nata. Só com gente boa. Mentiroso não anda perto de mim, não. Não estou falando que tem que andar hoje, mas estou falando, perto de mim não anda. Porque nesse mundo, aqui se faz, aqui se paga, e aqui não tem opção, amado. Se não se adequar, está fora. E aí vem Jesus, que estende a mão a todos, que basta tão somente com o coração confessar os seus pecados e reconhecê-lo como único e suficiente Salvador.
que a dívida que era impagável, ele vai lá e se oferece para pagar. E você pode de repente querer falar, mas e aí Jesus, como é que fica aí? Pô, tu pagou minha dívida aí? Não precisa pagar nada, está pago. Apenas se dobre diante de mim e reconheça tudo que fiz por você. Apenas distribua o amor que eu derramei pela tua vida. Apenas viva esse amor, sem culpa. Ele inverte a lógica da justiça. Ele inverte a lógica do mérito. Ninguém pode chegar para Deus e falar, Deus, olha, como foi bom chegar no céu, né? Paguei um preço alto, né, amado? Olha, cada culto que eu fui, cada jovem que eu tive que aturar, só Jesus. Amado, quanta oferta eu dei, quanto dízimo, 10% todo mês, do bruto ou do líquido? Jesus. Eu quase perdi a salvação, mas glória a Deus, olha, eu fui até o fim. Para com isso, amado. Olha, eu tive medo de perder, porque por pouco, aí aquela mulher passou, eu olhei, eu tentei olhar, eu virei. Eu estava no Face, mas eu passei. Eu não olhei, nem curti. Nada disso, amados. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, amado. É presente. A lógica do mundo é sempre olhar para a aparência. As relações são estabelecidas por afinidades, por interesses. Muitas vezes o que se vale nesse mundo é a vaidade. É o interesse comum, na verdade é o interesse pessoal. E Jesus inverte toda a lógica. Se você quiser ser o maior nesse reino, tem que ser o menor. Se você quer ser o maior, tem que servir. Paulo vai falar na mesma carta. No capítulo 4, versículo 10, diz assim: nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vós são honrados, e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. O Evangelho não está nos palácios. O Evangelho não está nas mansões. Deus escolheu os humildes. Deus escolheu as coisas vis. Deus escolheu as coisas desprezíveis. Deus escolheu você para revelar algo grandioso. Você pode hoje ter entrado aqui se achando um nada, de tanta coisa que você fez até chegar hoje aqui. Talvez você tenha mentido tanto, talvez você tenha enganado tantas pessoas, talvez você não tenha sido honesto com as pessoas, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, com as pessoas à sua volta. E talvez na lógica do mundo você não mereça fazer parte de nada. Jesus vem falar para você que é uma porta aberta para você. Que se você confessar os teus pecados e reconhecer e confiar que o amor dele é o bastante, ele é poderoso para te salvar. Nós falamos tudo isso aqui na ceia. Ela é loucura porque ressignifica o amor. Toda a visão romântica da coisa é de alguém com quem você olha, se apaixona e vocês vivem felizes para sempre. Todo casamento aqui é assim e ninguém pode dizer que não. O Evangelho vai mostrar que o amor vai muito mais do que a gente aprendeu até hoje sobre ele. Não é uma história de princesa e príncipe. Não é uma história de amor entre duas pessoas que ao se ver é paixão à primeira vista. É uma história que envolve dor,
sacrifício, sofrimento. É uma história que envolve sangue. Mas escute, talvez a história da tua vida até hoje tenha sido marcada por culpa, medo, insegurança, abandono, privações. Mas se tem uma coisa, e que aquele que acredita no Evangelho acredita na sua palavra, na palavra de Deus, é que o nosso final será feliz. Porque o amor de Deus não tem limites. Talvez você tenha achado, eu não mereço estar aqui. Eu vou fazer o que na igreja? Eu bebo. Eu vou fazer o que na igreja? Eu peco, eu erro. Você está exatamente no lugar que Deus queria que você estivesse. Que negócio é esse? Não, eu não vou à igreja. Eu estava falando com um jovem. Você já viu alguém com frio fugir da fogueira? Você já viu alguém doente fugir do hospital? Eu quero a cura, não quero mais viver com a dor. Eu quero alegria, eu não quero mais viver com amargura. Eu não quero mais olhar para o passado, eu quero um futuro melhor. Jesus hoje está mostrando que esse evangelho louco, essa mensagem maluca, que vai contra tudo que você aprendeu talvez até hoje, é essa mensagem que pode mudar a tua vida. Evangelho é poder. Escute isso. Evangelho é poder. A palavra de Deus não é uma palavra do discurso apenas. Jesus, quando passava e pregava nas sinagogas, junto com isso, ele curava, ele expulsava demônios, ele libertava, tinha poder. Esse poder não está relegado a especiais. Não existe pessoas aqui que detêm o poder. Então vocês obedeçam, porque tem algumas pessoas especiais nessa igreja que detêm o poder. O Evangelho da graça de Deus dispensou sobre todos, derramou sobre todos a unção. E essa unção que está sobre você, meu amado, você pode profetizar sobre a tua casa, que todo mal bate em retirada em nome de Jesus. Isso não é Evangelho triunfalista não. É o Cristo que triunfou e nos deu essa autoridade. Não duvide do poder que há nos seus lábios. O pastor pregou isso aí. Viu? Você acha que eu não presto atenção na tua pregação? Está aí, ó. Não duvide. Não deixe que ninguém condene a tua casa, a tua boca, de acordo com a palavra de Deus, baseado na palavra de Deus. Você tem autoridade sim. Talvez o dinheiro que você esteja esperando nessa noite, talvez não caia do céu. Talvez você, ao orar, sua saúde talvez não mude hoje. Não que eu não creia, escute. Mas se tem alguém, amado, que não tem autoridade sobre você, é o diabo. Então você nessa noite começa a declarar que você está liberto em nome de Jesus. Começa a declarar que seu filho está liberto em nome de Jesus. Que você está curado também, em nome de Jesus. É o Evangelho que também é poder. Amado, precisamos entender que o Evangelho nos dá ousadia no Espírito para falar aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Isaías 61, estou falando do Antigo Testamento, mas lá já estava falado o que o Messias seria e o que ele deixaria para nós. Diz a palavra de Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você pode declarar isso porque o Espírito Santo é derramado sobre a tua vida. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Sejam derrubadas todas as cadeias agora, amados, e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiados. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É o nome de Deus que é glorificado através daquilo que o Evangelho produz em você. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu posso ser atribulado, eu posso ser perseguido, eu posso passar por angústia, mas quando eu prego a palavra de Deus, não há cadeias.
Quem garante isso é a palavra. Eu não ufanizo a coisa. Eu não peço a Deus aquilo que não é para receber. Eu apenas quero que esse evangelho que uma vez eu aceitei possa produzir tudo aquilo que Jesus prometeu para mim. Que eu seja capaz de amar, perdoar, que eu seja também capaz de operar milagres, mas que acima de tudo, que o nome de Deus seja glorificado através de mim. Evangelho não coaduna com vaidade, porque Deus não aceita competição com ninguém, até porque todos aqueles que tentaram competir com Ele foram derrubados. Não pode haver lugar, não pode haver dois altares em teu coração. O Evangelho de Jesus, ele nos diz que só há lugar para um, e esse lugar é o próprio Filho de Deus. Não importa. É louco isso, volto de novo, o Evangelho de Cristo é loucura. Porque para que você tenha sucesso no reino, você precisa se esvaziar. E cada vez que você se esvazia, Ele enche. Cada vez que você se humilha e reconhece que precisa dEle, e se enche da palavra dEle, e busca se colocar dependente dEle, Ele enche. E aquilo que você sentia antes já não tem mais espaço. Não sei se você já experimentou isso. Para que carregar a culpa? Para que carregar a mágoa? Para que reter o perdão? Para que desprezar o chamado? Até quando? Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu, sei lá, eu não leio a Bíblia tanto, O primeiro passo é você reconhecer quem Deus é para você. Porque se você amar a Cristo, você vai querer conhecê-lo mais. Existe uma diferença. E tem um livro chamado Discipulado, do Bonhoeffer, que ele vai falar, eu acho que já falei isso aqui, mas como eu tenho memória curta, eu repito, para mim mesmo, né? Ele chama de graça barata e de graça preciosa. Bom, preste atenção, nós somos cristãos, nós acreditamos que Jesus é Deus, nós acreditamos que Ele morreu e que ao terceiro dia ressuscitou. Nós acreditamos que Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que não há nada que a gente possa esconder dEle. Não há nenhum lugar que possamos ir, que possamos fugir da presença dEle. A gente diz crer num Deus que com a sua palavra gerou tudo. E todas as coisas se fizeram pela autoridade de sua palavra. Mas muitas vezes, ok, eu creio, mas qual é o impacto disso na minha vida? Eu quero te dizer o seguinte, amado. Ninguém está falando que você vai ser perfeito, que você não vai errar, que você não vai pecar. Mas tem coisas que a gente pode fazer, que a gente deve praticar, que a gente deve viver, porque isso nos distingue de todos os outros. Esse evangelho que nos foi ensinado nos diz que precisamos, se cremos no seu amor, se cremos na sua grandeza, se cremos na sua onisciência, a palavra não pode ser em fardo, a palavra não pode ser pesada, a oração não pode ser pesada, estar na igreja não pode ser pesado, perdoar não pode ser, pagar o preço pelo evangelho não pode ser, viver essa palavra não pode ser, ela pode ser um caminho longo, até difícil, mas ela é um caminho para obstinados, porque a gente reconhece que aquele mesmo Deus que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que há de vir julgar, que o mesmo Deus que operou tudo que nós lemos através da palavra de Deus, é o mesmo Deus que um dia que fará com que o seu filho volte para nos buscar. Então a gente não pode jamais titubear nisso, não pode haver dúvida em nosso coração. Se cremos, precisamos viver intensamente esse evangelho. Evangelho é poder, e como eu falei, exige ousadia.
Eu estava conversando com um jovem ontem, e ele desesperado, ele falou: eu tentei ser otimista, mas não consigo. E eu entendo ele. Eu não estou aqui dizendo que é fácil você ser um Elias, até porque até Elias, né, por um momento passou por um. Mas eu falei para ele uma coisa, que é uma coisa que eu tenho convicção pessoal. Eu não quero fazer disso doutrina, nem quero fazer disso uma fase de efeito. Mas existe uma diferença entre otimismo e fé. Eu falei: você talvez tenha errado até hoje porque você tem sido otimista. Mas nós que somos crentes, nós podemos até ser otimistas. Mas o nosso diferencial é que a gente tem fé. O otimismo, você não sabe como vai acontecer, mas você crê que de alguma forma, sei lá, pode ser que amanhã eu acorde, vai dar tudo certo amanhã. Pode ser que você tenha algum parente doente, você, olha, vamos fazer vibrações positivas que vai dar certo. Eu vou sair para uma entrevista de emprego, olha, eu vou acreditar que vai dar tudo certo. A gente não anda assim. Porque para nós a fé, como a palavra diz, até peguei a definição no dicionário, né? Peguei a definição de otimismo, é a disposição de encarar as coisas pelo seu lado positivo, esperar sempre por um desfecho favorável, mesmo em situações muito difíceis. Não é ruim. Mas fé, e nada melhor do que usar a Bíblia para isso, um texto muito conhecido. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção, escute bem, é a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Vai além. Você enxerga de lugares que não tem chance, mas você diz e acredita em alguém que vive, que um Deus que é vivo, que pode mudar a história. Você olha para o teu parente e fala assim, todo mundo dizendo: para de chorar por ele, entrega essa alma. E você: não, porque o Deus que eu aprendi com a palavra criou todas as coisas, pode transformar a vida de qualquer um. Sim, o diagnóstico foi dado e diz que não tem jeito. E amém. Eu sou crente o suficiente para aceitar a vontade de Deus, mas esse mesmo Deus me disse que como filho eu posso pedir. E eu creio que meu Deus é poderoso para abrir a madre daquela que não pode ter filho, que Ele é poderoso para curar uma doença que a ciência até hoje não conseguiu arrumar cura. Ele é poderoso para abrir portas que ninguém acreditava que poderia ser aberta. Eu não sou otimista, eu tenho fé. A diferença entre o otimista e a fé é que normalmente o cara que tem fé é maluco. Ele vê a fornalha, mas ele não nega. Não é que ele acredite que Deus possa apagar o fogo. Deus pode me levar até o fogo, mas ainda que eu morra por este fogo, o nome do Senhor eu não vou negar. Só quem acredita nesse Deus todo-poderoso é capaz de viver essas coisas. Desculpa, amado. Talvez o evangelho que você tenha ouvido até hoje tenha te convidado a viver no conforto, na alegria, no soft evangelho. Suave. Não precisa muita coisa não, sem sacrifício. Venha. Mensagens positivas. Está desanimado? Vamos lá, amado, vamos para a igreja. Não, amado, escute uma coisa. Evangelho também significa pagar o preço. Evangelho também significa passar por tribulação, perseguição. Porque o inferno não consegue admitir e não consegue aceitar que você foi uma alma redimida por Ele e que hoje vive uma nova vida. Ele quer a tua derrota e para isso Ele pode tentar de todos os meios. Mas você é um escolhido de Deus e Ele não pode encostar em você se assim Deus não permitir. Evangelho é poder.
fechar, eu ia, nem sei quanto tempo eu estou pregando. 10 minutos, Hugo? Só isso? Poxa, achei que ia gastar na introdução ali 10 minutos. Eu ia usar como primeiro, mas vou usar por último, e talvez até seja redundante, mas amém, fica aí, amado, porque é a palavra de Deus, então você precisa receber. O evangelho só pode ser cristocêntrico. Não existe evangelho que não parta de Cristo. Na mesma carta, no capítulo 15, ele vai falar à igreja: irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não existe evangelho que não parta de Cristo. Ele é a nossa referência. Esse evangelho nos molda a ser a imagem dele. Infelizmente, eu tenho que te dizer que não tem como você ser cristão sem buscar se parecer com Cristo. Porque se você é cristão, te remete exatamente à pessoa a qual você crê que é Cristo. Infelizmente. Que quando olharem para você, possam enxergar características de Cristo. E isso também quer dizer, e também falei, nós vivemos num meio em que muitas vezes as derrotas que você enfrenta na vida, o sofrimento que você passa, para muitos é falta de fé. Para muitos é porque você orou pouco. Para muitos é porque você talvez não esteja seguindo como deveria. Mas esquecem que o Cristo que nós conhecemos foi o Cristo também sofredor. Foi o Cristo também que sofreu. Foi perseguido. Foi injuriado. Foi agredido. Então, que evangelho maluco é esse que diz para você que você não possa enfrentar todas essas coisas? Quando eu digo que é cristocêntrico, porque esse evangelho só pode se referir a uma única e exclusiva pessoa, que é Cristo. E é a ela que devemos nos submeter. Ele nos diz: seja sal da terra, seja luz do mundo. Como seremos? A referência que ele deixou nessa terra, uma vez vivendo entre nós. E saiba de uma coisa: tudo valerá a pena. Tudo passa, amado. Essa beleza que você tem, o dinheiro que você tem, o carro que você tem, os amigos que você tem, tudo vai passar. No leito de morte, nada você poderá carregar. A diferença é que os que são otimistas e os que têm fé, na verdade, é que os que têm fé sabem que quando tudo isso passar, a melhor recompensa que eu poderei receber dele, ali eu poderei ver plenamente, ali eu poderei receber plenamente, é estar nos braços dele, porque tudo passa. Com isso também passam as aflições que você vive, elas vão passar. As lutas que você enfrenta vão passar. Mas o que de mais importante você pode hoje receber, e que você pode viver, e que você pode reconhecer e manifestar através da sua vida, é a salvação que um dia ele pegou a você. Eu não quero mais nada a não ser a cruz, em que foi lá que o meu Senhor deu a vida por mim. Que foi lá que abriu a possibilidade em que todos os prognósticos que diziam que eu não chegaria, o que eu não seria, todos foram anulados. E hoje eu posso dizer que sou filho de Deus. O maior prêmio que nós podemos receber é podermos ser contados como filhos do Deus Altíssimo. Não sei se é a palavra que você queria receber hoje, mas você tem uma mensagem que você precisa guardar na sua vida e que vai permear tudo aquilo que você vai conquistar, perder, viver. São as boas novas de Cristo. As boas novas
que é poder, que é loucura, que confunde toda a sabedoria dessa terra. Mas é o Evangelho que revela a melhor pessoa que andou por essa terra, Jesus Cristo de Nazaré. A igreja pode te decepcionar, eu posso, e decepciona alguns. Mas o Evangelho de Cristo mostra alguém que jamais vai te decepcionar. O Evangelho de Cristo mostra a você alguém que entende cada momento da sua vida. Se você sofre, Ele sofreu. Se você está abandonado, Ele sabe o que é. Na cruz do Calvário, Ele clamava e só silêncio. Mas valeu a pena. O vale que você passa vale a pena. Jesus sabe, Jesus entende, Jesus vê. Fique de pé. Antes de passar o microfone, eu queria dizer para você que o que você crê determina o futuro, determina a tua história. Em que você acreditou até hoje? Em que foi depositada a sua confiança até hoje? E o que você ganhou com isso até hoje? Talvez você tenha entrado aqui a primeira vez. Cheio de derrotas, de tentativas e de insucessos. Essa noite é apresentado a você o Evangelho das Boas Novas de Cristo. Talvez não te torne um bem-sucedido empresário, mas te torne um bem-sucedido cidadão do céu. Para que andar com esse fardo? Para que andar com essa culpa? Para que carregar o peso do pecado? Se simplesmente você pode confessá-lo e entregar àquele que pagou a dívida que você talvez ache que é impagável. Talvez você esteja aqui, crente, e se ache hoje um vaso inutilizável. Amado, o sacrifício de Jesus foi de uma vez só. Não se costura o véu de novo e rasga ele de novo, todas as vezes, todos os dias, jamais. Deus é poderoso, seu sacrifício é único e eficaz. Para que olhar para a vida pregressa? Para que olhar para a tua vida de ontem? Olha para a sua vida hoje, que para que Deus quer fazer para você, em você amanhã. Na verdade, começando agora. Os planos que o Senhor tem para você são de paz, são de bem e não de mal. Para que ficar grudado em pessoas que não edificam a sua vida? Para que continuar em práticas que só te distanciam da presença de Deus? Quanta coisa maravilhosa você já viveu, mas que hoje não vive mais. O coração está seco. Você acha que o prazer é o suficiente? Não, amado. Você sente prazer agora e vai querer sentir amanhã para poder compensar o vazio que há no seu coração. Jesus está te apresentando o Evangelho para mostrar para você que uma vez que Ele faça parte da sua vida, você pode até enfrentar lutas e amarguras, mas Ele vai estar lá do seu lado caminhando contigo. A palavra dEle vai estar no teu coração te dando consolo e conforto. A presença do Espírito Santo em você produzirá alegria, paz, mesmo diante das tribulações. O Jesus que eu conheço, Ele me deu um exemplo. A tempestade batia no barco, mas Ele dormia. Eu posso usar isso como parábola para dizer que a tempestade que você enfrenta e o barco pode estar balançando, mas se o meu Jesus está descansando, eu descanso com Ele. Porque se Ele, que é o capitão, está descansando, está tranquilo. Se virar, Ele estende a mão e me levanta. Aquilo que você crê determina a tua história.
Se você acredita apenas no prazer de hoje, a sua vida vai estar limitada apenas ao hoje. Mas se você crer no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que morreu, ressuscitou, mas que falou que um dia vai voltar, amado, vale a pena passar por tudo, vale a pena enfrentar tudo, vale a pena resistir a tudo, porque eu só devo algo a uma pessoa, e essa é Jesus Cristo. Não importa se vão me chamar de maluco, de louco. Ah, mas como? Todo mundo faz isso, eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus. Ah, mas essa vida não tem sentido para você, mas eu creio em Deus que a vida não vai terminar aqui, com a morte, com o meu corpo físico sendo derrubado. Eu creio que tem muito mais, e aquilo que eu vivo em parte, eu viverei plenamente. É esse evangelho que você precisa viver. Não creia em mim, está aqui, ó. Está na palavra de Deus. Vale a pena pagar qualquer preço por isso. Vale a pena abrir mão da posição, vale a pena abrir mão da timidez, se for para se lançar na presença do Senhor. Vale a pena abrir mão de tudo. Jesus não quer você apenas um bitolado, Bíblia. Ele quer que você viva a plenitude do amor. Ele quer que as pessoas, ao olharem para você, vejam tudo aquilo que Ele foi nessa terra. Quando olham para você, olha, tá vendo, eu tenho dinheiro, mas aquele camarada só vive a pé, descalço, de chinelo, mas há uma alegria no lábio daquele rapaz que eu não sei o que acontece. Sabe o que é, amado? É que a tua riqueza, o que você compra para preencher o vazio do teu coração, eu não preciso comprar, porque já foi pago. E há uma certeza no meu coração que me faz olhar para essas coisas e vê-las que elas são insignificantes comparado ao que de maravilhoso Ele me deu. É por isso que eu estou aqui, amado. Dinheiro no mundo compra isso. Prazer nenhum no mundo compra isso. Não deixe para amanhã uma frase que eu inventei. O que você pode fazer hoje? Não anote porque está patenteado. Vamos cantar um louvor. Deus abençoe a vida de você.